Salve Maria! E aí, tudo certo? Prontos para mais uma conversa sobre nossa fé? Salve Maria! Sempre pronto. E olha, o tema hoje é daqueles, hein? Liturgia de sábado, 20ª semana do tempo comum. Verdade. A gente fica de cara com uma tensão, né? Humildade que Deus curte versus aquela hipocrisia que só busca like. Exatamente isso. Hoje a gente vai dar uma olhada em Ruth, capítulo 2, e também Mateus, capítulo 23. Contrastes fortes. De um lado, Ruth, né, uma estrangeira simples, mas que entra para a história da salvação de um jeito uau. E do outro, Jesus, assim, sem meias palavras, com a galera influencer da religião da época, os fariseus. Fica a pergunta, né? No dia a dia, será que a gente está mais focado em, sei lá, parecer bem na fita ou em servir de verdade, mesmo sem ninguém ver? Qual que é a senha do céu? Boa. Vamos começar por Ruth, então. Moabita, ou seja, de fora, fica viúva, super jovem. E podia ter largado a sogra, Noemia, né? Mas não, decide ir com ela para Belém. Chega lá sem nada. E em vez de reclamar, o que ela faz? Pede para ir catar as sobras da colheita. Um trabalho humilde demais, quase invisível. É impressionante. E aí, olha a providência divina agindo, né? Assim, nos detalhes. Total. Ela vai parar justamente no campo do Boaz, um parente do falecido marido da Noemi. E ele nota ela. Nota a dedicação, a lealdade dela com a sogra. E age com uma bondade, né? Muita bondade, protege, garante o sustento dela e mais, elogia as virtudes dela na frente de todo mundo. E o mais incrível, a história não acaba aí, né? Boaz acaba casando com Ruth, seguindo a lei da época para proteger a família. E dessa união nasce Obed. E é aqui que arrepia, né? Obed é o avô do rei Davi. Caramba! Aquela estrangeira humilde, pela fidelidade, pela simplicidade, Deus coloca ela na linhagem de Jesus. Que virada! Demais. E isso conecta perfeito com o Salmo 127 que a gente reza hoje. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilha seus caminhos. É a descrição da bênção, né? Fruto do trabalho honesto, família unida. A vida da Ruth reflete muito isso. Perfeito. Agora, vira a chave. Vamos para o Evangelho. Mateus 23. Jesus não está para brincadeira com os mestres da lei e os fariseus. Ele manda a real pro povo. Olha, façam o que eles ensinam, porque eles conhecem a lei, mas não copiem as ações deles. Direto e reto. Por quê? Porque falam e não praticam. Imagina ouvir isso. Deve ter doído. E a crítica vai fundo na hipocrisia. Eles amavam parecer santos, né? Roupa especial para chamar atenção, lugar de honra em todo canto. Queriam ser chamados de mestre. Buscavam um aplauso, reconhecimento humano, mas o coração, longe de Deus e do serviço. E ainda impunham regras pesadíssimas para os outros, mas eles mesmos, nenhum dedo para ajudar. Complicado. E aí vem a lição para os discípulos e para a gente hoje. Um só mestre, Cristo. Um só Pai, o do céu. Um só guia, o Espírito Santo. E a verdadeira grandeza? Onde está? Não é no título, no cargo, no aplauso. Jesus crava: o maior entre vocês deve ser aquele que serve. E a regra de ouro do reino, né? Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É a lógica divina, totalmente inversa à do mundo. Totalmente. Pensa aplicar isso na vida real, sei lá, no trabalho, na faculdade. Aparece um projeto bacana. A tentação é querer o destaque, né? Claro. Mas talvez o serviço mais importante seja aquele escondido. Apoiar um colega que está ralando. Organizar a bagunça que ninguém quer. Escolher ser Ruth em vez de fariseu, né? Buscar o serviço, não o palco. Exato. E olha que interessante. Hoje, 23 de agosto, a gente celebra Santa Rosa de Lima. Verdade. A primeira santa aqui da América Latina. Que exemplo disso tudo. Uma mulher que viveu essa humildade de forma radical. Tinha posses, mas escolheu viver na simplicidade total, com penitência, servindo os mais pobres lá em Lima. Ela buscava Deus, não reconhecimento. É a ilustração perfeita do quem se humilha será exaltado, que Jesus falou. E falando em humildade, o Catecismo da Igreja Católica, nosso guia seguro, fala disso lá no número 2559. O que ele diz mesmo? Que a humildade é o fundamento da oração.
Para rezar de verdade, a gente precisa reconhecer que depende de Deus, sabe? Que não somos autossuficientes. Faz todo sentido. Senão a oração vira só a gente falando sozinho, né? Não há conversa com o Pai. Isso. E sobre a hipocrisia dos fariseus, o catecismo também alerta, ali perto do 2468. Agir de um jeito e ser de outro, isso vai contra a verdade. A gente é chamado a ser íntegro. Viver o que a gente acredita, sem máscara. Exatamente. Então, resumindo a mensagem forte de hoje que a igreja nos dá, Deus não curte soberba, gente que se acha, ele resiste aos orgulhosos, Mas derrama graça sobre os humildes. O verdadeiro sucesso para Deus está na simplicidade, na fidelidade, no serviço ao outro. Fica o desafio para a semana, então. Que tal procurar uma brecha para servir alguém discretamente? Boa, sem postar, sem esperar elogio, só por fazer o bem. Ajudar em casa sem pedirem, ouvir um amigo. Fazer uma pequena doação anônima, talvez. Coisas pequenas, mas que nos aproximam de Cristo, que veio para servir. É assim, na prática, que a fé vai ficando mais... Mais profunda, né? E a gente vai crescendo no caminho do céu. Que essa nossa conversa anime a gente. Continuamos juntos na próxima, mergulhando na palavra. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Que Santa Rosa de Lima, em Nossa Senhora, inspire nossa humildade. Tchau!